Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindas todas a mais um Cá Entre Nós. Nós estamos na 6ª edição e você pode acompanhar todas as edições anteriores lá no meu canal no YouTube, Pastora Mônica Paz. Esse é o nosso 6º encontro e todos os outros 5 já estão lá. Provavelmente quarta-feira, amanhã, eu já deixo o vídeo de hoje. Por que isso é bom? Porque a gente pode compartilhar, a gente pode ver de novo. Eu estive, por exemplo, ouvindo The Sand, participando do The Sand sábado. Não sei se vocês estiveram presentes ali naquele momento. Eu estive presente o dia inteiro e anotei muita coisa, obviamente, foram mais 12 horas, né? Novamente foram 12 horas de The Sand. Foi maravilhoso. Anotei algumas coisas para quê? Porque depois eu vou voltar lá no YouTube, vou procurar aquele pregador, aquela palavra e vou estudar para que aquilo realmente tome a minha mente, para que aquilo realmente produza algo novo e diferente no meu interior. Então, aquelas que não assistiram ainda os outros vídeos, vão lá no YouTube e faça sua curta e se inscreva. Por quê? Porque isso abre outras possibilidades para depois, no futuro próximo, nós também podermos estar realizando as nossas lives por lá, tá bom? Então, no YouTube, Pastora Mônica Paz. E eu vou te esperar para que agora tu dê uma saidinha rapidinho, vai lá, me segue aqui no Instagram mesmo, se você não me segue ainda, @MônicaH.Paz. E aí tudo aquilo que eu for liberando de conteúdo, de materiais e de avisos durante a semana, você vai ter acesso, vai receber. Certo? Nós vamos já iniciar. Eu tô com uma expectativa ardendo no meu coração. Eu tava assim, ó, falta 3 minutos, falta 2 minutos, falta 1 minuto. Por quê? Porque quando a gente tem algo no nosso coração para derramar, para compartilhar, a gente se sente até mal se a gente fica com aquilo para si mesma. E eu quero começar falando sobre a minha metodologia de trazer, de preparar esse material aqui para vocês. Que é uma metodologia, que eu vou chamar assim, porque eu sou prof mesmo, mas que na verdade é o jeito que eu construo, que eu trago aqui nesse momento. Por que eu digo isso? Porque eu tenho um coordenador geral, eu tenho um chefe, eu tenho um Deus que é soberano a todas as coisas, e o dia que ele quiser me fazer totalmente diferente do que eu estou fazendo hoje, amém, eu sei que vai ser maravilhoso. Mas dentro do formato que eu venho trabalhando para trazer algo para vocês aqui, como é que acontece normalmente? Durante toda a semana, eu fico muito atenta àquilo que eu estou recebendo no meu coração da parte do Senhor na minha vida, em primeiríssimo lugar. Porque eu só posso compartilhar aqui com vocês aquilo que realmente eu já recebi, aquilo que passou por mim. Se é uma palavra de conforto, eu preciso ter sido confortada. Se é uma palavra de exortação, eu preciso ter sido exortada e ter dado a minha resposta ao Senhor. Se é uma palavra de ensino, eu já preciso ter colocado diante do Senhor a minha disponibilidade em vulnerabilidade para poder ajustar algo na minha vida de acordo com aquilo que ele me ensinou. Então, durante a semana que nós vamos de terça até a outra terça, nosso Cá Entre Nós é sempre todas as terças às 10 da manhã, eu fico atenta àquilo que eu estou sendo trabalhada pelo Senhor no meu devocional, mas fico muito atenta a outras coisas que acontecem ao meu redor. Eu tenho um grupo de líderes que nós chamamos, são de 12, uma equipe de 12, e no acompanhamento delas, a gente fica ainda mais atento a respeito das demandas que vão sendo trazidas. Esporadicamente, mesmo em confinamento, nós fazemos atendimentos a outras mulheres que não são da equipe principal, porque eu sou pastora de muitas mulheres, de muitas ovelhas maravilhosas lá da Nexus IBN Church. E enquanto nós estamos, então, buscando e trabalhando com uma rede de mulheres grandes, eu fico sempre, durante essa semana, sempre muito atenta àquilo que o Senhor tem de tudo isso para me ensinar, em primeiro lugar, e de intencionalidade que Ele tem aqui para o programa Cá Entre Nós. E essa semana eu fui impactada não só com os atendimentos, mas com algo que eu vivi na minha vida particular e que tem a ver com aquilo que eu tenho aprendido diante do Senhor. Eu meditei essa semana, meninas,
a respeito de alguns sentimentos que são verdadeiros impeditivos para que nós tenhamos um relacionamento com Deus saudável e crescente. Na verdade, todo relacionamento com Deus saudável, ele gera crescimento. Quando isso não acontece, quando há algum limitador nesse relacionamento, o que a gente faz com isso? E eu quero falar aqui hoje sobre um grande entrave que eu percebo de modo geral, né? Eu sou pastora já há alguns anos, e acho que está fechando 13 anos, agora em julho, e nesse período a gente acompanha muitas mulheres em atendimento individual, em atendimento em célula, em atendimento de macrocélula, em atendimento em ministração de rede de mulheres. E vocês sabem que as mulheres, no final de um culto, no final de uma rede de mulheres, elas gostam de chegar no individual, olho no olho. E como a gente aprende com isso? Eu sou muito grata a Deus pelo privilégio que eu tenho de aprender com as mulheres com quem eu caminho. E eu tenho percebido ao longo desse tempo um entrave muito grande na vida dessas mulheres, e aqui eu quero trazer uma palavra a esse respeito que não se restringe a mulheres que frequentam uma igreja, que diz respeito a todas as mulheres de modo geral, porque todas nós fomos criadas por um Deus maravilhoso e todas nós temos algum relacionamento com esse Deus, seja de intimidade ou seja de uma distância muito grande, mas existe algum tipo, alguma qualidade de relacionamento. E existe um sentimento muito silencioso, muito sutil, que vem minar esse relacionamento. E o nome desse sentimento é culpa. E agora eu quero parar um pouquinho e quero te convidar a clicar ali no aviãozinho e chamar imediatamente uma mulher que não está aqui, que você sabe que precisa ouvir a respeito disso. Eu quero falar sobre esse sentimento de culpa que nós sentimos em relação a algo que nós mesmos fizemos e que nos arrependemos, ou uma falta de perdão também em relação a alguém que nos fez mal. Eu quero falar sobre isso porque esse sentimento, porque eu quero te explicar o seguinte: imagine uma corda. Tem aquela pessoa que gerou o mal e tem aquela pessoa que foi vítima desse mal. Mas eu quero te dizer que o sentimento de culpa, ele é absorvido no coração nessas duas pontas da corda. Então, por que eu digo isso? Por exemplo, mulheres que sofreram abuso, algum tipo de violência física, sexual, psicológica, mulheres que tiveram, nas suas necessidades básicas, se sentiram preteridas ou abandonadas, seja por conta de um casamento desfeito dos seus pais, seja por conta de um abandono literal, seja por conta de algo das suas necessidades básicas que não foram atendidas. Essa mulher, mesmo sendo vítima de algo, ela tende a ter uma resposta no seu coração de sentimento de culpa. E isso a gente ouve muito quando a gente lê ou ouve alguma coisa a respeito de mulheres que sofreram algum tipo de abuso, o quanto elas, mesmo tendo sido vítimas, elas carregam junto dela esse sentimento de culpa, de responsabilização por aquilo que elas sofreram. E isso permanece. Situações de perda, de ter perdido um casamento, de ter perdido um filho, de ter perdido um ministério, de ter abandonado. O quanto nós alimentamos muitas vezes sem perceber esse sentimento de culpa. Então esse é um lado da moeda, é uma ponta da corda, e obviamente que tem a outra ponta da corda, que é quando nós realizamos algo ou fomos coniventes a algo que nós nos demos conta de que era errado. E é interessante pontuar aqui que a culpa, ela é muito diferente de autorresponsabilidade. Prestem atenção nisso que eu vou falar. A autorresponsabilidade é algo que dentro da inteligência emocional é de extremo valor, porque eu sou removida de um papel de vítima.
onde eu justifico os meus atos, sentimentos, o que eu faço, deixo de fazer, por conta de tudo que eu sofri, por conta de tudo que eu vivi, por conta das pessoas que estão na minha volta, e eu assumo os lemes do meu barco. Autorresponsabilidade é isso. Toma para si a responsabilidade e toma a decisão de mudar. Culpa que permanece não tem nada a ver com autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é sim, tu realmente te imbuir de uma capacidade emocional de pegar para si aquilo que diz respeito a ti, a tua capacidade que Deus te deu de conserto e então seguir a tua vida. A autorresponsabilidade é algo de extremo valor, é muito valioso, mas o que eu estou falando aqui não é dessa autorresponsabilidade, é da culpa que não vai embora. Isso é um sentimento que não é só silencioso, e por isso que eu quero levantar minha voz aqui para falar sobre isso, e a minha oração a Deus nessa madrugada, nessa noite, hoje da manhã, é justamente para que o Espírito dele, que sopra sobre a tua vida, venha trazer luz para exatamente o sentimento em que área da tua vida isso se manifesta. Porque, na verdade, eu poderia estar falando aqui sobre traumas, como eu falei, sobre abuso, sobre faltas, uma série de marcas ruins que nós levamos. Mas eu quero falar na base de tudo isso, ou no que talvez não de uma forma tão clara permeie o nosso coração diante de situações que nós vivemos. É um sentimento, como eu disse, silencioso, danoso, e ele é muito perigoso porque ele vai realmente destruindo onde ele passa. Ele vai destruindo os sonhos mais lindos que Deus tem para a tua vida. Ele vai destruindo os projetos mais ousados que Deus tem para a tua vida. E Deus hoje, em nome de Jesus, vai remover a culpa que tu abriga no teu coração. Nós temos aqui no Cá Entre Nós falado muito a respeito de 2 assuntos, e eu vou te mostrar aonde nessa caminhada o assunto de hoje se encaixa. Porque eu preciso que a gente sempre esteja construindo algo que esteja organizado na nossa mente, no nosso coração, para a gente saber para onde nós estamos indo. Eu tenho falado muito aqui sobre propósito, a tua missão sobre a terra, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, na tua esfera de alcance, aonde Deus te colocou, seja escola, faculdade, trabalho, família, igreja, ministério. Nós temos falado muito sobre isso. E nas últimas ministrações em especial, de forma mais focada, a gente tem trabalhado a questão da nossa identidade como filhas desse Deus que nos gerou com propósito. Deus nos gerou como resposta para esse tempo. Não porque eu sou melhor ou que vocês são melhores. Não, Deus fez isso com absolutamente toda a criação dele. Deus plantou um propósito de transformação no nosso redor a partir da vida de cada uma de nós. Nós temos falado sobre isso. Que então, a base desse propósito de Deus cumprido na vida de cada uma de nós está justamente na nossa identidade como filhas. Porém, essa identidade, ela é baseada nesse relacionamento. No relacionamento meu com Deus. E a culpa é algo que mina esse relacionamento. Vocês entendem onde é que está a base desse problema que eu estou trazendo? A culpa que nós alimentamos, ela traz entrave no meu relacionamento com Deus. Eu tendo um entrave no meu relacionamento com Deus, eu não tenho como descobrir em mim a totalidade da minha identidade como filha desse Deus, para que então eu venha cumprir um propósito. Vocês entendem que nós estamos fazendo um caminho inverso, justamente para compreender, para eu chegar lá, para eu ser aquela pessoa que gera uma transformação, né, ao redor, em mim, a partir de mim, nas pessoas que estão à minha volta, eu preciso pensar na minha identidade com Deus, e para pensar na minha identidade com Deus, eu preciso pensar como é esse meu relacionamento. E eu quero começar lendo, não precisa abrir a Bíblia, eu quero que você preste atenção, eu prefiro que você esteja anotando aquilo que está
Não do que eu estou dizendo necessariamente, mas daquilo que está batendo na porta do teu coração, aquilo com que tu te identifica, porque a palavra de Deus tem esse mistério, que é o nosso grande aliado. E isso é coisa do Espírito Santo na nossa vida. Que é o quê? A palavra de Deus, quando a gente lê, o Espírito Santo faz ela gerar verdade no nosso coração. Presta atenção. Efésios 4, versículo 32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E a gente sabe, lá na própria oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso vai dizer o quê? Perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como tu tens perdoado. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vocês percebem que na nossa oração o próprio Pai Nosso, ele nos coloca numa situação de alerta, porque nós estamos dizendo: Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo aquelas pessoas que me magoaram, aquelas pessoas que geraram alguma coisa ruim contra mim. Então a palavra de Deus já nos dá esse confronto. E a palavra perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam, ela não pode ser simplesmente algo teórico, ela precisa ser algo vivido. E eu sei que o processo de liberar perdão é um processo longo, que pode durar 2 minutos ou pode demorar 20 anos. Sim, porque depende do teu coração vulnerável ao aprendizado que Deus nos dá. Depende da tua história, sim, mas tem algo que depende muito mais do que o dano que foi feito na minha vida. É a minha consciência de que o próprio Deus me perdoou de todos os meus pecados, mesmo das minhas culpas. Ele me livrou e me lavou com o sangue dele. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que todas nós sabemos, nós oramos que eu seja perdoada na mesma medida. Então, esse coração sujeito a essa liberação de perdão, ele precisa se mover. E eu quero te dizer uma coisa para aquelas que ainda não sabem. O primeiro passo para nós liberarmos perdão para alguém está na nossa boca. Nós precisamos tomar a decisão no nosso coração e anunciar: eu perdoo fulano de tal porque fez isso, aquilo, tarará, tarará. Ah, Mônica, mas eu não vou estar sendo honesta porque na verdade isso não aconteceu totalmente no meu coração. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós aprendemos que nós primeiro precisamos anunciar isso. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, ele vai corresponder àquilo que nós comunicamos, sim. Isso Paulo Vieira ensina, a inteligência emocional ensina, a psicologia ensina. Se você realmente deseja que o perdão seja liberado no teu coração, você pode me dizer assim: Mônica, eu não consigo perdoar. Primeira coisa, nunca mais repete isso. E começa a anunciar para o teu interior que sim, tu tem consciência do perdão que está sobre a tua vida e que por causa disso tu decide, em nome de Jesus, liberar perdão para fulano, para ciclano, por esse ou por aquele motivo. É fácil isso? Não, como eu te disse, não depende só de um coração vulnerável, depende sim também, às vezes tem coisas seríssimas, mas acima de tudo, eu quero te dizer algo: não há cura onde há culpa. E se nós temos um escrito de dívida contra alguém que fez algo contra nós, nós precisamos decidir rasgar esse escrito de dívida, porque foi isso que Jesus fez para nós. Decida isso em nome de Jesus, avançar nesse sentido. Decida liberar, porque isso vai trazer um benefício enorme, física, emocional e espiritualmente, na vida dessa pessoa e na sua vida também. Mas eu quero me dedicar daqui para frente não a esse aspecto de nós liberarmos perdão para alguém. Eu quero me deter mais pontualmente nos próximos minutos a respeito da culpa que nós carregamos quanto a nós mesmas. Seja a partir de algo que nós sofremos e que mesmo assim nos gerou culpa, como eu já falei sobre isso, seja por algo que nós fizemos de errado, de mal. E isso eu incluo, inclusive, as questões mais subjetivas das próprias motivações equivocadas que nós carregamos.
E nós muitas vezes abrigamos culpa no nosso interior por sentimentos que nós levamos. Sentimentos de ira, de raiva, sentimento de inveja, sentimento de cobiça, sentimento de ciúme e as motivações equivocadas que nós trazemos junto. Então, estejam atentas a respeito dessas possibilidades de nós estarmos nos sentindo culpadas, nós tendo feito alguma coisa ou nós simplesmente carregando sentimentos. Por exemplo, o sentimento de culpar o meu pai, de culpar a minha mãe, de culpar o meu marido, de culpar Deus por alguma coisa. Nós precisamos, primeira coisa, identificar esses sentimentos em nós, para depois permitir que o Senhor cure isso. E eu quero muito rapidamente ler alguns versículos da Palavra de Deus que falam sobre isso, porque nós já sabemos, eu acredito que a grande maioria de nós já sabe, que quando nós temos algo ruim no nosso coração, seja nas nossas mãos, alguma coisa que eu fiz, seja no nosso coração, alguma coisa que eu senti, que eu sei que não é bom, mas que eu carrego comigo, nós precisamos decidir avançar e receber essa liberação no nosso coração. Nós já sabemos que existe perdão, que há um Deus que morreu na cruz para que nós fôssemos perdoadas. E eu quero te dizer uma coisa muito séria. E essa é uma grande arma do mal contra nós. Jesus nos perdoa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. E esse é o ponto do Cá Entre Nós de hoje. O quanto nós conseguimos nos perdoar. Eu quero então agora ler para ti o que a Bíblia fala a respeito disso. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. É bíblico. Se nós confessarmos nosso pecado, eu não preciso, nesse versículo, isso se subentende, eu não preciso confessar com a minha boca para uma pessoa. Eu preciso confessar para Deus o meu erro. Em outra passagem, a Bíblia vai nos ensinar que para eu receber esse perdão, eu preciso estar confessando diante de Deus. Mas se eu quiser algo mais do que isso, que é curar a minha alma disso que aconteceu, a orientação bíblica é que eu confesse então para alguém. Vocês entendem que são dois patamares que precisam estar juntos para que a gente viva a plenitude do que Deus tem para nós. Então, se eu confessar o meu pecado, de novo, o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu armazenei no meu coração, as culpas por essas coisas, se eu confesso diante do Senhor, Ele me perdoa. Mas pode continuar uma mancha que precisa ser tratada no meu coração, que não é a culpa em si, porque Jesus já removeu quando Ele morreu na cruz e nós pedimos perdão para Ele. Mas nós continuamos colocando um holofote sobre aquilo e nós não nos perdoamos. E como eu disse no início, eu tenho acompanhado muitas mulheres, discípulas do Senhor Jesus, algumas recém iniciando a caminhada com Ele, outras com caminhadas já de muitos anos. Eu já passei por isso e se não cuidar, eu volto para essa questão, que é o quê? Nós nos liberarmos, nós nos perdoarmos. Isaías 43, 25, lá no Velho Testamento, antes de Jesus vir, mas nós sabemos que o livro de Isaías pré-anuncia a chegada de Jesus, que é aquele que nos perdoa de todas as coisas diante do arrependimento. Então no livro de Isaías diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. O pastor Alexandre ministrou sobre isso nessa semana no culto de domingo. É Ele que nos perdoa. E Romanos 3, 23 tem um resumo dessa obra da cruz. E eu quero que você preste muita atenção. Para agora o que tu está fazendo e ouve. Eu sei que às vezes a gente está ouvindo uma live fazendo outra coisa, mas dá uma paradinha e ouve o resumo daquilo que Jesus fez por ti e por mim. Por que nós temos que nos concentrar nisso? Porque nós precisamos que a nossa mente, o nosso coração realmente acolha e receba o que Ele pagou para que nós não carregássemos essa culpa. Romanos 3, a partir do 23, diz o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Cena 1.
por conta do pecado. Não há quem não tenha pecado. O único que fez isso do começo ao fim da sua vida, a palavra de Deus diz que é Jesus, o próprio Deus. Continua assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos, atenção por esse detalhe, aceita todos por meio de Cristo Jesus, que é o que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o que? O perdão dos seus pecados, pela fé nele. Esse é o resumo da ópera. Jesus estabeleceu a remoção dessa culpa sobre nós. E tem algo que é de muito valor, que é o seguinte, queridas. Eu quero poder trazer isso com muita clareza. Se existe algum benefício na culpa, no sentimento de culpa, e eu quero te dizer que há, a culpa no sentido de sentir um constrangimento por ter feito algo errado ou ter sentido algo ruim. Esse benefício da culpa, ele vai, por Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, me conduzir, eu vou botar bem entre aspas isso que eu vou dizer agora, a um quarto escuro, tá? A uma recâmara secreta, tá? A um lugar escuro, que é o quê? Que é o momento em que eu, me dando conta daquilo que eu fiz ou senti, eu coloco diante de Deus e eu confesso a Ele. Nós temos na Bíblia uma história muito longa, é uma aventura gigantesca, que é a história do rei Davi. E o rei Davi não foi um homem perfeito. O rei Davi é colocado biblicamente como um homem segundo o coração de Deus, e ele errou muito. E o que eu tenho dito a muitas mulheres é que o próprio Deus trouxe constrangimento, um sentimento de culpa benéfico, mas presta atenção para ele ser benéfico, onde é que ele tem que nos conduzir. Um sentimento de culpa benéfico, que eu vou chamar de arrependimento, que fez com que ele fosse para esse lugar secreto, que ele fosse diante do seu Deus e confessasse: Senhor, eu pequei. Eu fiz isso. Eu senti isso contra ti, contra os meus filhos, contra o meu marido, contra a minha pastora, eu senti, eu quero confessar diante de ti. E nesse lugar secreto, onde Davi ia, ele rasgava as vestes dele. Nós somos chamados a rasgar o nosso coração diante do Senhor. Em humilhação, sim. Reconhecendo a nossa falha. Não é tapar o sol com a peneira, não é varrer para debaixo do tapete, mas é anunciar para Deus: Senhor, eu pequei. Davi fazia isso e ele chorava amargamente. E presta atenção, amadas, há muita diferença entre remorso e culpa. Entre remorso e arrependimento, desculpa. O remorso é tipo: foi mal. Não foi legal ter feito isso. Isso é remorso. Isso não te leva a lugar nenhum. Arrependimento passa por dor. Arrependimento passa por tu realmente reconhecer o erro, confessar e gerar no teu coração a decisão de transformação, a geração de mudança no teu comportamento. Bom, mas caiu de novo. Bom, mas teve problema lá na frente. Tem conserto. Vai para o lugar secreto. O que eu quero enfatizar aqui é que Davi, sendo esse homem de Deus que ele foi, ele ia para esse lugar em grande dor, em grande aflição, em reconhecimento ao seu erro. Mas quando ele chegava lá, ele se esvaziava de todas as coisas ruins que ele trazia. E então ele se levantava daquele lugar e ele partia para a guerra. Daquele lugar escuro e triste, diante da consciência que ele tinha, que havia perdão derramado sobre ele, ele saía daquele quarto com a cabeça erguida, como rei Davi. E ele partia como rei, e ele partia para a guerra. E o que eu tenho visto é que muitas mulheres, por coisas do passado, por coisas grandes e muitas vezes por coisas muito pequenas,
elas são conduzidas a esse lugar escuro, de arrependimento, de dor, de culpa, e elas ficam lá nesse lugar. E isso, de uma forma muito sutil, elas administram com historinhas que elas contam para elas mesmas, sem se dar conta, como é que eu sou humilde, eu não me sinto ainda, na verdade, digna de falar do amor de Deus para as pessoas, eu não me sinto ainda digna de atender outras mulheres, de ajudar outras mulheres, eu não me sinto digna de falar do amor de Deus, eu não me sinto digna de levantar a minha voz em oração, eu não me sinto digna de realmente agir e realizar algo da parte de Deus que venha impactar a minha geografia, eu não me sinto digna. E isso é muito sério, porque eu quero te dizer que isso não é humildade, isso é arrogância. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama pelos nossos atributos, Ele nos chama porque nós conhecemos o caminho do lugar secreto. Ele nos chama porque nós somos vulneráveis para chegar a um arrependimento quando nós erramos. E eu quero te dizer, querida, que o mesmo Deus que traz um constrangimento no teu coração diante de sentimentos ruins que tu vive, o mesmo Deus que te leva para o lugar secreto por conta de erros que tu cometeu no passado, o mesmo Espírito Santo que te conduz àquele momento de dor, onde tu te sente muitas vezes um lixo, é o mesmo Deus que, ao finalizar aquele momento de confissão, onde tu reconhece Jesus Cristo de Nazaré morreu para redimir os meus pecados, o sangue que Ele derramou naquela cruz é suficiente diante do meu arrependimento para me purificar. O mesmo Deus que te leva para esse lugar secreto está te esperando lá de fora desse quarto escuro e esperando. E aí? Será que o meu sangue, o sangue que eu verti na cruz, não foi suficiente para ela ainda? E aí eu te pergunto, é essa resposta que nós vamos dar para o Senhor Jesus diante do sacrifício que Ele fez? Quando nós falamos muitas vezes na igreja a respeito de liberar perdão para alguém, e no início dessa live eu falei um pouquinho sobre isso, mas não é esse aspecto que eu quero enfatizar hoje. Eu quero falar da tua dificuldade de te perdoar, da tua dificuldade de, lá no teu interior, no fundo, abrigar e alimentar uma sensação, um pensamento que nem sempre é consciente, mas um sentimento de que o que eu fiz ou o que eu senti é tão grave que o sangue de Jesus não é suficiente para me perdoar. Eu sei que isso é pesado, mas eu quero te dizer que é isso que nós comunicamos a Deus. Quando nós, mesmo conhecendo e sabendo que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nós decidimos não nos liberar. Nós decidimos permanecer, fazer cabana no deserto, fazer cabana no quarto escuro e ficar lá chorando as pitangas. Vou te dizer de novo, o mesmo Deus, o Espírito Santo de Deus que te conduziu para esse quarto escuro de dor, onde nós reconhecemos as nossas falhas, é o mesmo que está te esperando lá de fora. Amada, tem muita coisa para ser feita lá no teu ambiente de trabalho, tem muita coisa para ser feita. Ele quer ser luz através da tua vida. E enquanto isso, tu continua naquele quarto escuro. Tem muito para ser feito. Esse Jesus que está do lado de fora, esperando que tu te levante desse lugar de dor, de sofrenilda, Ele já fez tudo o que Ele podia fazer para que tu saísse desse quarto escuro com o nariz de pé, com a cabeça erguida, não de arrogância, porque tu acabou de passar por essa cruz, de passar por esse lugar de humilhação.
Mas o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue vertido por ele na cruz, foi para que tu não ficasse nesse quarto escuro. E quando tu decide não te mover desse quarto escuro, tu anuncia para o Senhor Jesus: é que na verdade eu sou tão ruim que eu acho que o teu sangue não foi suficiente. Meus amores, eu já falei sobre isso, mas eu preciso dizer de novo. Eu posso te perguntar, se tu soubesse que a tua morte resultaria na salvação de toda a humanidade como mártir, você toparia isso? Talvez algumas de nós pudessem, lá no seu interior, pensar assim: mas eu acho que eu faria isso, afinal de contas, toda a humanidade. Eu não vou discutir essa questão, mas eu quero te fazer uma outra pergunta, que é a pergunta principal. Eu não concordo muito que tu diria isso se tu, como Jesus, soubesse o que significaria esse sacrifício de cruz, de dor, de suar gotas de sangue de tamanha angústia, porque não foi só a dor física, ele carregou as nossas dores e pecados de toda a humanidade, de tudo que teria, de todos que viriam no futuro e de todos que foram no passado. Mas eu não vou entrar no mérito da questão. Mas digamos que, na tua inocência, desculpa dizer, tu pense: não, se fosse para a salvação de toda a humanidade, eu me daria como morte. Então, não vou discutir isso, mas eu vou te fazer uma segunda pergunta, que foi a pergunta que o pai teve que fazer para si. Deus Pai, tu, de livre e espontânea vontade, tu entregaria o teu próprio filho para morrer por pessoas que, em sua grande parte, não reconheceriam que foi uma oferta de amor que tu fez ou que ele fez? Você entregaria o seu filho único? Foi o que Deus fez. Deus Pai fez isso. E mandou Jesus. E isso fala da qualidade desse amor, da qualidade desse amor de Deus. Ele, sabendo o que o filho ia passar, ele deu esse filho. Isso não foi coisa pouca, vocês concordam comigo? E quando nós vamos para um quarto escuro, como eu estou dizendo para vocês, e nos colocamos naquela posição de reconhecer o erro, e isso é importantíssimo, porque só existe uma coisa que é necessária para que esse sangue seja, que nem um cartão, validado na nossa vida. É nós reconhecermos que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e que Ele morreu para me perdoar os pecados. Diante disso, eu somente chego diante de Deus e confesso em arrependimento, em coração realmente arrependido. Então, esse Deus que te levou para esse quarto escuro, Ele espera que sim, você reconheça que um sacrifício gigantesco foi feito para que tu não fique nesse quarto escuro, mas que o momento seguinte desse arrependimento seja levantar a cabeça e vai. Ide por todo mundo, foi o que Jesus nos anunciou, nos trouxe como comissão, a grande comissão. E eu quero, nós já estamos nos encaminhando para os últimos minutos, passou muito rápido, eu não consegui abordar a metade do que eu tinha planejado, como sempre. Mas eu quero te deixar uma palavra que está escrita lá no livro de Lucas, capítulo 13. É uma história de uma mulher encurvada que é curada pelo Senhor Jesus. O contexto é que isso acontece num sábado, isso acontece dentro de uma sinagoga. A sinagoga, naquela época dos judeus, as mulheres podiam entrar, mas elas ficavam separadas dos homens e das mulheres, e só quem podia falar, ou fazer as orações, ou ler, enfim, a Torá, eram os homens. As mulheres precisavam permanecer em silêncio naquela época, ok? Essa mulher entra na sinagoga, muda, ela era encurvada, e diz assim a palavra, Lucas 13, 11 e 12. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Pensa no que eu estou falando. Nós estamos falando de uma mulher que por 18 anos ela carregava no seu corpo físico as marcas de uma enfermidade. Eu quero que você faça um paralelo a respeito de enfermidades na alma que você esteja carregando, que você está carregando. Em especial, nós estamos falando aqui no aspecto de culpa.
Eu posso ser essa mulher encurvada que a minha vida inteira busquei em mim mesmo a liberação desse mal e não encontrei. Eu gosto muito do trabalho do Tiago Brunet, e ele, como um grande especialista em relacionamentos, em psicologia, ele é coach também, inteligência emocional, ou seja, ele tem base para dizer, ele diz assim, tanto a psicologia como os processos de coach, a inteligência emocional nos oferecem muitas ferramentas para nós estarmos melhorando os nossos sentimentos a partir dos nossos pensamentos, né? De como mudar alguns sentimentos que geram comportamentos na nossa vida. A psicologia e a inteligência emocional tem muito recurso para isso. Mas, quanto ao aspecto culpa, só existe uma vacina. E a vacina é Jesus. Não existe outra vacina. Essa mulher encurvada, eu quero aqui fazer um paralelo com a culpa. Talvez ela estivesse durante 18 anos carregando um fardo nas costas dela. Era tão grande. E agora que eu estou usando da palavra de Deus para trazer uma figura de linguagem para que a gente possa avançar nesse aspecto, era um peso tão grande de culpa e responsabilidade que ela sequer conseguia olhar as pessoas nos olhos, porque ela vivia encurvada, ela só olhava para baixo. Essa mulher entrou silenciosa e certamente ela já tinha ido em muitos lugares buscado aquela cura. Jesus, na sinagoga, num lugar especialmente masculino, onde os homens unicamente tinham voz naquele tempo, num sábado, ele chama aquela mulher lá para frente e cura ela. E ao vê-la, então continuando a palavra, diz, Jesus chamou-a à frente e disse, mulher, e eu amo a maneira que ele chama ela, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Que coisa fantástica que a palavra de Deus nos ensina. Por que eu amo que ele começa assim, mulher? Porque eu vejo ele tratando e restaurando a dignidade de mulher nessa mulher. Ele trazendo a dignidade sobre essa mulher. Ele sim tocou no gênero feminino. Ela que estava totalmente silenciada na sua dor. Jesus encontrou essa mulher. E essa mulher se aproxima de Jesus. E ele então coloca as mãos e ela se endireita. Essa mulher, Jesus chamou, mas ela foi. Ela foi à frente. E eu quero te dizer que eu tenho convicção que Deus está te chamando para ir à frente hoje. Encurvado da maneira que tu tá. E foi tão tremendo porque depois Jesus foi questionado a respeito disso, porque eles não, pela lei, eles não poderiam fazer curas nos sábados. E Jesus foi questionado a respeito disso. E a cura dessa mulher num sábado mostra a soberania de Jesus sobre a lei, o cumprimento dessa lei. Ele é soberano a essa lei, não para revogá-la, mas para cumpri-la. Então Jesus confronta esses religiosos e chama essa mulher para perto. E do original, isso que a Bíblia nos diz, mulher, você está livre da sua doença. Do original, este livre significa foste liberta e permaneça. Pega isso. Aí sim eu vou falar de autorresponsabilidade. Porque nós precisamos, conhecendo o que a Bíblia diz a nosso respeito, de remissão dos nossos pecados, nós precisamos ir para esse lugar secreto e tomarmos as rédeas da nossa vida depois disso. Mantermos aquilo que nós cremos pela fé que nós fomos libertas a partir de Jesus. Olha o que diz lá em Colossenses 1,14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Que coisa fantástica! Você precisa olhar para aquilo que te marcou até aqui. Tenha coragem de olhar para a tua dor, para entender o que ela significa, compreendendo a origem ou não, compreenda o que ela significa e compreenda que Deus tem um bálsamo para ser derramado sobre a tua vida.
Ele tinha a volta da dignidade para aquela mulher. E ele derramou isso sobre ela. E quando ela foi vulnerável a esse aprendizado, ela então se colocou de pé. E eu quero te dizer, mulher, que quando nós temos sentimentos como esse, de culpa, que vieram lá do nosso passado, muitas vezes nós trazemos isso e espalhamos esses sentimentos ruins nos relacionamentos à nossa volta. Tem uma passagem lá em João 4, que eu amo, já ministrei aqui sobre ela, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus diz o seguinte para essa mulher, na verdade, porque ela trouxe isso, né? Jesus não chegou acusando, ela trouxe o assunto e Jesus concordou com ela. Disse, sim, é verdade, tu já tiveste 5 maridos e na verdade o que tu tem agora nem é teu marido. E Jesus está nos ensinando o quê? Que quando nós somos feridas na nossa alma, nós podemos, essa mulher samaritana cá entre nós, ela passou de mão em mão, porque ela estava em busca de algo que não tinha como ser suprido na vida de ninguém. A resposta para a nossa dor não está em nenhum dos relacionamentos. Essa mulher samaritana passou por muitos relacionamentos, mas como a dor era ela, e de novo daí eu vou falar sobre autorresponsabilidade, como a dor estava nela, ela precisava ir direto ser suprida, ela precisava ir direto na fonte. E ela só teve isso sanado na sua vida quando ela encontrou a fonte, que é Jesus. E aí sim, diante dessa cura, nós cremos que ela teve toda a possibilidade de então viver relacionamentos saudáveis. A cura não acontece nas nossas vidas por intermédio de ninguém. A cura acontece por uma decisão pessoal de nós irmos até Jesus como mulheres encurvadas, que precisam ser erguidas por Ele. Mas nós precisamos, diante do nosso arrependimento, decidir sair desse quarto escuro. Uma das primeiras coisas que uma pessoa ferida precisa fazer é acabar com o hábito de usar as outras pessoas como um anestésico para a sua dor, porque a resposta não vai estar nela. Nós precisamos saber a diferença de apego e de amor. Apego no sentido de que eu estou com alguém porque eu preciso que ela me supra. É esse aspecto do apego que não é saudável. Eu estou com alguém para ser suprida em algo. Apego é isso, amor é outra coisa. Eu falei anteriormente e volto a falar. João 3,16 fala desse amor de Deus que doou, que deu ao mundo. O amor de Deus tem na sua essência o dar e o não receber. E esse amor de Deus precisa ser a base do meu amor com os meus irmãos, do meu amor pelos meus filhos, com o meu amor com o meu marido, o meu amor genérico com as pessoas da humanidade. São diversos tipos de amor, ok, mas a base de todo amor precisa ser o amor do Pai. Essa é a diferença de um amor e um aspecto do apego que acaba sendo muito egoísta. Nós não temos a cura das nossas dores em outros relacionamentos, senão no Senhor Jesus. E eu quero dizer, e eu sei que aqui eu tenho muitas líderes que me assistem, seja líder de célula, seja líder de ministério, seja pastoras, isso é para mim também. Que nós muitas vezes somos usadas para ajudar pessoas que não conseguem se endireitar emocionalmente, espiritualmente falando. Nós somos usadas para isso também e graças a Deus por isso. Que coisa mais linda quando o Senhor nos usa apesar das nossas limitações. Às vezes nós somos procurados porque nós somos, enfim, uma torre de fé forte, uma torre de oração, e nós somos realmente buscados como conselheiras para levantar essas mulheres. E muita gente vai nos procurar para que isso aconteça. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que ter todo cuidado, porque parte desse remédio que eu ofereço, eu preciso tomar para mim mesma. Eu preciso decidir tomar esse remédio. Eu não posso oferecer algo, e eu estou falando aqui de anunciar o perdão de Jesus e ministrar o quanto essas pessoas precisam ser liberadas de si mesmo, perdoar a si mesmo, se eu não vivo isso. Se nós não usarmos esse remédio que nós usamos para fortalecer os outros, as pessoas que vêm até nós, elas vão ser curadas e nós não. E Deus tem isso para ti também. Então, existe um bálsamo de cura
que o Espírito Santo quer derramar sobre a tua vida. E esse bálsamo é o bálsamo do perdão. E nós estamos aqui especialmente falando do perdão que eu preciso remeter a mim mesma. Porque o perdão de Jesus por nós, isso é irremediável. Diante do arrependimento, a palavra de Deus diz que quando nós arrependemos e confessamos para Deus o nosso erro, Ele toma a nossa culpa, nosso escrito de dívida, e rasga, lança a nossa culpa no mar do esquecimento. É como se não tivesse acontecido. E nós completamos assim de uma forma lúdica, né? E que ele coloca então uma plaquinha: proibido pescar. E ai de mim querer pescar lá. Eu disse para vocês uma vez a respeito de cuidados que a gente tem. Eu não quero brilhar e tal, eu não quero aparecer porque eu tenho medo de que isso venha a ser uma arrogância do meu coração. E o que eu disse? Quem somos nós para não brilharmos? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser luz nesse mundo. E essa luz não é própria nossa, é a luz de Cristo em nós. Essa é a luz. E quanto ao perdão, eu quero te dizer a mesma coisa. Quem tu pensa que tu é para achar que o sangue que Jesus derramou na cruz não é suficiente para te redimir? Coloca amor nessas palavras que eu estou te dizendo. Eu sei que esse é um amor difícil de compreender, mas esse é o amor verdadeiro. Não há culpa alguma, não há cura alguma na culpa. E nós precisamos decidir, entrar no quarto escuro, confessar os nossos pecados. Se você precisa de ajuda para isso, fale com a tua líder, fale com a pessoa que te mandou esse convite para a live de hoje, que essa pessoa vai te ajudar a orar contigo, para que isso seja liberado do teu coração. Nós só podemos inspirar depois que o quê? Nós expiramos. Primeiro limpa, para depois ser cheia. Quer ver uma coisa? Inspira aí. Tudo que tu puder. Agora inspira e enche teu pulmão. Não dá. A gente precisa primeiro expirar. Botar para fora. Ir para o quarto escuro. Se for necessário a presença de alguém junto, busque essa pessoa e libere isso. E essa pessoa vai chorar contigo junto, talvez. Mas depois vai levantar, vai te ajudar a te erguer, para que tu possa ir à frente, ir adiante de tudo que Deus planejou, de todos os sonhos lindos que Deus tem para ti. Porque feridas encobertas, elas não cicatrizam bem. Nós precisamos ter coragem de, em primeiro lugar, confessar diante de Deus, olhar para a nossa dor e receber esse óleo curador. Revela as tuas feridas mais profundas na presença de Deus, para que Ele traga sobre a tua vida a consciência da remissão desses pecados. Olhe para o exemplo de Davi. Ele entrou no quarto escuro, mas soube o momento de sair. Não fique lá e permaneça se chicoteando. Não. Essa semana eu disse para uma das discípulas, eu disse o seguinte: Jesus tem opção, Jesus é o remedor dos nossos pecados absoluto, mas o mal, o diabo, ou como tu quiser chamar, o mal, ele deseja muito que tu erre, muito, e nós caímos muitas vezes nessas ciladas. Mas a segunda intenção dele, diante da nossa queda, diante do nosso pecado, é botar um espelho na nossa frente e aí ele te diz: olha que horror que tu é. Tu acha que Deus vai te perdoar? Tu acha que tu é digna para depois estar ali ministrando e tentando ajudar outra pessoa que está vindo até ti buscando ajuda? Isso é a voz do inferno na nossa mente. E eu estou agora descortinando isso na tua vida em nome de Jesus. Então sim, o Espírito Santo vai te conduzir para esse quarto de arrependimento, de dor pela culpa. Mas o Espírito Santo de Deus vai te trazer hoje, em nome de Jesus, a revelação do preço que Jesus pagou. E não ouse carregar essa culpa no teu interior. Porque enquanto nós seguimos alimentando essa ferida, essa culpa, nós estamos anunciando que o sangue de Jesus não foi suficiente para me redimir. E você acha que você tem direito a isso? Foi a decisão do Pai entregar o Filho, para que esse peso
fosse removido das tuas costas e tu pudesse brilhar a luz dele, não mais uma mulher encurvada por conta da culpa, mas uma mulher que olha o horizonte, planeja o futuro e tem consciência de quem ela é em Deus. Amém? Queridas, muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Nós vamos colocar isso em seguida no YouTube, vai estar lá, Pastora Mônica Paz, ou no Instagram, 24 horas vai ficar lá. Me sigam ali no Instagram para vocês seguirem recebendo palavras a respeito disso, @MônicaHPaz. Eu quero orar contigo, mas antes... Hoje eu não consegui nem mencionar as pessoas que entraram aqui. Depois eu vou tentar ver. Às vezes a live apaga as pessoas que estão... A parte, né? Parte do que... Ai, Carol Hickman, minha prima querida. Seja bem-vinda, querida. Depois me chama no privado, a gente vai conversar. Eu não consegui, só de óculos para eu conseguir enxergar todo mundo que está entrando e interagiu, mas eu agradeço a presença de todas vocês. E eu quero te convocar para algo, presta atenção, não acabou ainda. Aqui no Instagram, por isso que eu quero que vocês curtam lá o YouTube, aqui no Instagram eu não posso me utilizar de música. Mas eu quero te recomendar uma música para você ouvir agora. Daqui a pouco não, agora, quando acabar essa live. Eu quero que você escute a música Jesus, da Nívia Soares. Alguém escreve aí para mim, por favor. Jesus, da Nívia Soares. E debaixo dessa música, eu quero orar para que o Espírito Santo traga revelação do preço que foi pago pela tua vida e do valor que a tua vida tem para o Senhor Jesus. O quanto Ele conta contigo para, em primeiro lugar, estar com Ele e, em segundo lugar, realizar todos os propósitos mais ousados que Ele tem através da tua vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigada pela vida de cada amada que esteve conosco até esse momento. Eu as abençoo em nome de Jesus, para que o teu poder venha com fogo sobre elas, revelando o teu poder e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. A oração foi rapidinho porque vai cair a live. Amo vocês. Até terça que vem. Beijo!